Lição 7. A sutileza da relativização da Bíblia. Introdução. A Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la ou aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente isso é dito quando se tratam de questões de natureza social e comportamental. Em outras palavras, consideram a palavra de Deus desatualizada em questões sociais e comportamentais ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Ponto 1. A Bíblia e o espírito desta era. 1. A desconstrução. É fácil vermos na literatura, ou nas mídias sociais, expressões como era do vazio, pós-verdade, fim das certezas, cultura líquida ou desconstrução. Essas palavras exprimem um novo modelo cultural que se opõe ao cristianismo, procurando desconstruir, principalmente, seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. A consequência prática disso tudo é a relativização das Escrituras. 2. O relativismo. A cultura da desconstrução conduz ao relativismo. Este afirma que não há valores absolutos ou eternos. Como o próprio nome sugere, tudo é relativo, e depende do ponto de vista de quem observa. Assim, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista, sem nenhuma superioridade. Ponto 2. A Bíblia e o politicamente correto. 1. A criação de uma narrativa. Para se promover o relativismo, é necessário criar uma narrativa que o sustente. Surge assim o discurso do politicamente correto. Dentro desse discurso criou-se uma nova moralidade, e, portanto, uma nova forma de definir o certo e o errado. Para esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Na narrativa do politicamente correto não há espaço para a Bíblia. 2. A criminalização da opinião. Todo pensamento diferente dessa narrativa está sendo criminalizado e sujeito à censura. Há uma ditadura da opinião, a ditadura do politicamente correto. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo marginalizado, tornando-se uma contracultura. No mundo todo, sites cristãos têm sido censurados e banidos. Não há espaço para cristãos conservadores. Ponto 3. A Bíblia e o outro Evangelho. 1. Uma nova metodologia. Dentro da cultura do politicamente correto, busca-se ressignificar a Bíblia. Desejam atualizar a palavra de Deus para que ela concorde com essa nova cultura. Querem criar uma nova metodologia para interpretar o texto bíblico. Essa falsa hermenêutica defende que não importa o sentido original do texto bíblico, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Então, vale tudo. Desejam criar, portanto, outro evangelho. 2. Novas teologias. Esse outro evangelho tem sua própria teologia. O texto bíblico recebe uma ressignificação, dando origem a um falso evangelho social, chamado de inclusivo. Dentro dessa perspectiva, defende-se o evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Qualquer pensamento diferente desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Ponto 4. A Bíblia sempre a atual palavra de Deus. 1. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela sempre será relevante, pois é a revelação de Deus à humanidade. Qualquer tentativa de ajustá-la à cultura contemporânea trata-se de heresia. A Bíblia afirma que a humanidade está caída, afastada de Deus, portanto sua cultura não tem poder normativo sobre as Escrituras. 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem no Senhor. O apóstolo Paulo disse que toda Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode igualar-se com a Bíblia. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual porque reflete a mente de Deus.
Conclusão. Vimos nesta lição que há uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia é um livro obsoleto, de uma época arcaica, e precisa ser atualizada. Seguindo metodologias e teologias próprias, entendem que a Bíblia precisa de ajustes, ao invés de ajustar o homem a ela. A ortodoxia bíblica rejeita tal ensino. Não podemos mutilar a Bíblia em nome do politicamente correto. A Bíblia é a palavra de Deus e por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade.